Olá, o programa Análise Direta está começando. Eu sou Renata Admiral e hoje nós vamos falar sobre as redes sociais. A gente sabe que elas vieram para ficar, e isso a gente já sabe mesmo. Embora ainda exista uma pequena parcela de pessoas que a consideram um pouco de perda de tempo, mas todos nós, de alguma maneira, estamos conectados a alguma rede. E as empresas cada vez mais vêm utilizando estas redes sociais para captar talentos, fortalecer sua marca e até mesmo impulsionar as vendas por meio de divulgação de seus serviços, produtos. Mas e aí, será que as redes sociais ajudam ou prejudicam no momento que você vai buscar um trabalho? Para falar sobre este assunto está aqui o gestor de carreiras, Gustavo Nadais. Gustavo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo bem, e você? Tudo bem. Gustavo, você vai desmistificar várias coisas, vai dar várias dicas aqui pra gente hoje. Primeiro, realmente as empresas vão atrás das suas redes sociais para saber quem é o candidato, quem é o colaborador que está trabalhando ali com eles? Constantemente. Acredito que hoje até quase faz parte do processo seletivo você dar uma fuçada ali nas redes desse candidato. Mesmo, é importantíssimo para a gente entender. Hoje, como você estava falando há pouco, tem um movimento muito forte de marca empregadora nas empresas. Então, encontrar o profissional que condiz, que tem os valores condizentes com os valores da empresa, é muito importante. A gente consegue ver isso muito claramente através das redes sociais. E vamos lá, mas tem redes sociais que são realmente voltadas para o mercado de trabalho. Você tem, por exemplo, o caso do LinkedIn. E você tem outras redes, seu Facebook, ou seu Twitter que você posta lá o que você está pensando da vida, o seu Instagram que você posta a foto que você viu na rua, do céu, do mar, dos pássaros. Tem diferença ou então não? O profissional vai olhar o LinkedIn, afinal de contas, é ali ou não. Ele quer saber como você é no seu dia a dia, vai procurar aquelas redes sociais que você está mais exposto, digamos assim. Ele vai acessar todas as redes. Todas. Com certeza ele vai começar pelo LinkedIn, em seguida ele vai para as redes mais particulares, na nossa vida mais privada. O LinkedIn ele serve como uma checagem das nossas informações profissionais, de currículo, de conteúdos que a gente domina e como a gente se comunica, profissionalmente dizendo. Mas em seguida eu preciso entender como ele se comporta em sociedade, como ele se comporta em equipe, como ele se comporta com outras pessoas e assim vai. E aquela pessoa que é super discreta nas redes, que não posta quase nada, isso também não é atrativo pro empregador? Isso, todos os nossos movimentos, nossos comportamentos nas redes sociais, eles podem indicar ou contraindicar alguma coisa. Então, dependendo da sua área de atuação, se de repente você tem uma área que exige que você seja uma pessoa mais reservada, que a gente já entende que é um público mais reservado, é completamente comum não ver grandes reações, grandes comportamentos nas redes sociais. Mas se de repente você é uma pessoa de marketing, um cara de publicidade e que se oferece como uma pessoa muito bem relacionada, as suas redes sociais vão validar ou invalidar o que você fala numa entrevista, por exemplo. Entendi. Sou super comunicativo, tá lá, não abre o Facebook há 100 dias. Isso também daí, nesse caso, é prejudicial. Eu não diria prejudicial, mas ele não te indicaria alguma coisa. Então, ele não reforçaria esse teu comportamento, esse teu viés, vamos dizer assim. Então, vamos falar, então, pessoas que estão procurando um novo emprego, uma nova carreira, estão tentando se reposicionar aí no mercado. Sim. O que pode e o que não deve? Bom, a gente pode se relacionar com as pessoas respeitando todas as opiniões e nos demonstrando pessoas empáticas o tempo todo. Acho que a palavra principal para as redes sociais é empatia. Empatia. Como você se relaciona com as pessoas, vai dizer nas redes, vai dizer como você vai se relacionar no trabalho, com uma equipe, com um líder ou com uma pessoa que tem uma opinião diferente da tua. Isso acontece muito no ambiente corporativo, como eu lido com essas divergências de opinião. Então, quando a gente vê uma pessoa que reage muito extremamente ou agressivamente a alguma opinião, seja ela política, futebol, religião, tudo isso vai ter um peso muito grande sobre o teu comportamento no espaço profissional. Então, isso é um ponto que a gente tem que tomar atenção. Tá. Né? Fotos sensuais, exposição com bebidas alcoólicas, ofensas, tudo isso vai trazer muito aspecto negativo. Agora, em contraponto, as redes sociais podem ser uma ferramenta fantástica para a gente conseguir um espaço novo no mercado. Então, a partir do momento que a gente divulga conteúdos relevantes, que a gente debate criticamente e sabendo respeitar, de novo, as opiniões alheias, sobre conteúdos que são interessantes, conteúdos que estão em alta e que podem ajudar não só a você, mas a outros profissionais,
a se desenvolver na carreira. Isso é sempre muito bem visto, muito bem quisto pelas empresas. Mas aí me diz uma coisa, Gustavo, porque às vezes você vai ser contratado por uma empresa e não é que você não veste a camisa da empresa, não é que você é contra as normas ou então a premissa ali da empresa, mas talvez você não seja também assim tão... Ai, como é que eu posso dizer? Sabe, porque até que ponto que você tem também que se anular, não falar das suas opiniões, não falar quem você é, para não prejudicar um futuro, assim, uma futura proposta? Eu vejo que as pessoas podem mudar de opiniões o tempo todo. Então, de repente, a opinião que eu tinha lá em 2005, politicamente dizendo, ela não é a mesma posição que eu tenho hoje em dia. A questão está muito mais relacionada nos impactos que eu vou trazer para agora. Então, você pode falar sobre política, você pode falar sobre o seu time do coração, mas a forma com que você se expressa é que vai dizer se você está indo para o caminho certo ou para o caminho errado no ambiente tão grande, tão expansivo como uma rede social. Então, se de repente você se posiciona para uma coisa agressivamente, você vai ter impactos para o resto da sua vida enquanto você tiver aquele conteúdo exposto na sua mídia. Então, por exemplo, aquelas pessoas que adoram aqueles debates no Facebook, que ficam... Olha, muitas pessoas... Eu tenho uma preguiça disso, gente. Porque, assim, eu acho que ali não é um momento de debate. Talvez seja, mas, assim, é que nem todo mundo que está lá vai debater também de uma forma positiva, né? Assim, Sim. com prós e contras. Às vezes, geralmente, os debates são agressivos. Então, quem se mete nesses debates, ou quem levanta muito esses debates, já não é um perfil que as empresas procuram. De novo, depende da sua área de atuação. Vou dar um exemplo para você. Um advogado, ele tem como competência principal o papel argumentativo dele. Então, ele precisa saber debater sobre pontos que são cruciais e, ao mesmo tempo, são críticos, vamos dizer assim, Sim. em relação a opiniões divergentes. A forma com que aquele profissional se posiciona diante dessas opiniões contrárias e como ele divulga a própria opinião dele, pode reforçar ou prejudicar o perfil dele na mesma postagem, no mesmo envolvimento que ele está tendo com a rede dele. Então, se de repente ele está se oferecendo economicamente de uma maneira muito negativa, muito pensando que tudo vai dar errado, sem ter um pessimismo muito alto, esse profissional ele vai ter esse reflexo disso mais para frente. Então, de repente, se a gente está procurando, eu quero contratar esse advogado e eu preciso de alguém que seja otimista, que está no meio desse mercado turbulento que a gente tem vivido, é uma pessoa que se põe para cima, se põe e empurra as pessoas no sentido para frente. Ou seja, Gustavo, o mercado ele não está procurando alguém que pareça ali na frente dele uma pessoa otimista, Exatamente. mas que seja. E não que ali na empresa, aqui na empresa eu sou super bacana, super legal, super positiva, mas chega em casa e fala assim, tá tudo horrível, tá tudo bagunçado, minha vida tá um caos. Ele quer uma pessoa que seja de verdade. Sim, a autenticidade é importante, porque essas informações vão ser checadas. Então, no processo seletivo, se eu contrato alguém e ele fez todo o trabalho certinho nas redes sociais dele, o LinkedIn está super bem estruturado, ele se posiciona super bem no Facebook, Instagram, Twitter, mas depois de um tempo eu vejo que era só uma máscara que ele tinha nesse tempo todo. Então, isso pode contraindicá-lo depois, de repente, se ele for desligado dessa empresa, a recomendação talvez não seja tão válida. Entendi. Entende? Então, como a gente se demonstra pessoalmente, na vida real, vamos dizer assim, né? Expõe e pode ir de contra o que você divulga nas suas redes. Então, isso pode ser tão prejudicial quanto você falar besteira na internet. Então, Ou seja, eu tenho que entender que eu sou uma... Por exemplo, então eu tenho que entender que eu sou uma jornalista. Sim. E que o que o público espera é um jornalismo, na maior parte das vezes, imparcial. Sim. Então eu não posso chegar lá na minha rede social, com esse entendimento que eu sou uma jornalista e deveria passar as informações para o espectador decidir o que ele acha, dar as ferramentas. Eu não posso chegar lá super partidária, super incisiva, é assim, Sim. não é assado. Eu tenho que sempre me preocupar com que tipo de profissional que eu sou para daí utilizar minhas redes sociais da melhor forma. Quando você está empregada, né, empregado, a imagem que você divulga nas suas redes sociais não é só a sua. Principalmente com o exemplo que você me deu, que é um exemplo de uma pessoa que
promove uma instituição completa no mundo inteiro, como é o caso de vocês aqui. Então, a tua opinião vai impactar na marca do negócio que você participa. Então, não tem como fugir disso, Gustavo. Inevitável, inevitável. E as empresas estão se preocupando cada vez mais com isso. Eu preciso entender se o meu colaborador está de acordo com o que eu divulgo aqui, está de acordo com o que eu quero que ele perceba aqui. Não que a empresa vai te pressionar e falar assim, não, você tem que torcer para o time A ou time B. Mas como você se expõe em relação a isso tem que ser levado em consideração. Você é a sociedade e você é a tua empresa. Porque essas duas relações são muito fortes. E o fato de você deixar ela em corda bamba é um risco muito grande que se assume profissionalmente dizendo. Ou seja, a gente tem um problema aí, quer dizer, né, algo que a gente tem que pensar antes de ser contratado e principalmente quando a gente já está também na empresa. A gente deve escrever, não é que assim, eu já estou empregada, tudo certo, a gente vai falar o que eu quiser lá e daí vocês que entendam como vocês bem entenderem. Não é por aí, né? Nunca mais. Nunca mais será assim. Nunca mais vai ser assim. Nunca mais. A gente vê hoje casos de artistas brasileiros que a opinião que eles deram em 2010, 2005, estão contaminando os fãs dele hoje em dia. Então, é uma marca que a gente deixa, que às vezes a gente esquece o rastro que ela deixa. Às vezes já mudou de opinião, você estava ali só num desabafo. Por isso que a empatia é a palavra da vez. Eu posso expor minhas ideias, eu posso expor o que eu penso de uma maneira respeitosa. Pensa que outra pessoa vai estar lendo isso. Então, será que o que eu preciso falar ali é necessário? Será que é bondoso? Será que vai me trazer... Nós somos responsáveis por isso. Exatamente. A palavra que a gente diz, ela não tem volta, né? Já diz o ditado, né? A palavra e a flecha disparada, a gente não consegue mais recuperar isso. Mesmo que eu apague um comentário, as pessoas vão se lembrar do meu posicionamento em relação a ele. Alguém vai ter dado um print, com certeza. Com certeza. Se causou alguma coisa, um print está ali. E quanto maior espaço, divulgação e exposição no mercado você tiver, mais isso vai ficar guardadinho na pasta dos prints de alguém lá no computador, porque isso pode futuramente te impactar positivo ou negativamente. Então, por exemplo, olha só, você já falou um pouquinho dessa questão, né, sobre o que postar, o que não postar, a gente vai mais a fundo nisso, mas eu queria entender essa exposição em excesso que se deu por conta das redes sociais. Eu acho que, na verdade, no início, você pode até me dizer isso melhor do que ninguém, talvez. Teve aquele boom de rede social, então eu posto tudo, aonde eu tô, com quem eu tô, o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo, o que eu tô comendo, o que eu tô vestindo, pra onde eu tô indo, você posta tudo. E de repente eu vi que as pessoas deram uma retraída, assim, tipo, não, acho que eu vou ficar um pouquinho mais alto. Acho que tá demais. Acho que teve aquele boom. Como que você vê que ou não, a internet ainda tá dessa forma, cada um fala o que quer, da maneira que quer, sem respeito, com essa tal liberdade de expressão, entre aspas, né? O momento do país hoje é um momento em que as pessoas estão com as opiniões muito à flor da pele. Então, esses debates econômicos, políticos... É que tem aonde eu devo debater, né? Antes debatia na sua casa num jantar, Exatamente. Agora você debate para 5 mil pessoas no Facebook. E isso tudo pôs as pessoas muito em conflito nas redes sociais, né? Isso ainda continua acontecendo. A gente teve realmente o movimento do meu prato do dia, a gente teve o movimento do meu look do dia, né? Das selfies. A gente percebe que as pessoas começaram a perceber um pouquinho mais os impactos que isso trouxe para a vida delas. Mas ainda tem muitas pessoas que compartilham o tempo todo as informações sobre a vida delas, sobre o que elas estão fazendo. Isso pode impactar em relação à nossa carreira, sobre a nossa confidencialidade das informações, sobre a minha performance no trabalho, porque se você está às 14 horas mandando 5 postagens, 6 postagens no horário de trabalho, as pessoas vão ver e vão falar, por que seu trabalho não está sendo o foco agora, e sim a tua exposição nas redes sociais? Sim. Isso está sempre em xeque, sempre vai estar. E é algo que continua acontecendo com uma frequência, infelizmente, alta, e a gente tem visto alguns movimentos em relação a isso. As pessoas estão começando a cair a ficha delas em relação a isso, que é positivo, mas ainda continua um índice, uma percepção alta sobre esse fato. Ou seja, substituímos aquele meu querido diário, que tinha chavinha, que você não queria que ninguém soubesse. E daí todo mundo até, né, a gente tentava abrir os das amiguinhas com grampo, tentava aquele segredo, qual que é o seu segredo? E de repente a gente desencanou e fez o meu diário na página do Facebook. Exatamente. Fez no Instagram.
Antes de tudo, acho que é importante não tentar abrir os diários das amiguinhas. Não, gente, mas eu era muito criança, mas está errado. Se vocês estão me assistindo, isso é errado, não façam em Crianças, casa. não façam Não isso. façam, deixa eu respeito, amiguinha. Mas hoje faz parte da nossa condição de existência se mostrar para o mundo e demonstrar o alto status que a gente tenha, mesmo que ele não seja real. Então, o Instagram, por exemplo, é uma rede social de status. Pesquisas já comprovam que o principal foco que as pessoas têm no Instagram é status e no Facebook é mais lamúria. Então, o cara vai lá, ele vai sofrer um pouquinho, ele vai chorar as pitangas no Facebook. Tá. Então, essa exposição tem se tornado uma obsessão das pessoas. E isso tem se tornado prejudicial. A partir do momento em que eu começo a divulgar exatamente tudo que eu estou fazendo e me mostrar como uma pessoa melhor sucedida que todas as outras pessoas do Instagram. Isso gera uma competitividade, isso ao mesmo tempo gera para a sociedade uma depressão para as pessoas que estão começando. Então, a gente tem um índice de jovens, adolescentes e pré-adolescentes com depressão muito alto, que nunca foi visto. Então, isso tudo se deve por essa exposição. Eu que não tenho um status de vida, uma condição de vida tão boa, no Instagram minha vida é linda. No Instagram minha vida é ótima. Só que as pessoas não sabem realmente como é minha vida. Exato. Então eu já estou meio chateado hoje, vou no meu Instagram para descansar meu tempo, porque é a única coisa que o jovem faz hoje em dia no tempo vago. E ele vai ver, todo mundo está se dando bem na vida, todo mundo tá passeando de barco, todo mundo está ganhando muito dinheiro, está feliz, Só namorando. eu que não, né? E eu tô aqui trancado em casa, né? Mas a realidade não é essa. Isso traz uma percepção de condição para o jovem, para o pré-adolescente que já está num momento de crise, claro. um momento de se interpretar em relação à sua personalidade, seu comportamento, e ele tem um choque de realidade muito grande. Né? Aí depois eu quero entrar mais a fundo nessa questão, sim, porque eu vejo, né, a gente realmente vive uma fantasia nas redes sociais e que não tem a ver com a sua vida no dia a dia. Mas daqui a pouco a gente continua esse papo, tá muito legal aqui com o Gustavo Nadais, que é gestor de carreira e está dando todas as dicas pra gente. Ficou com alguma dúvida, gente? Olha, fica tranquilo, pega o seu WhatsApp, manda a dúvida pra gente no 011 99224 7760. Se você está em outro país, 5511, daí o 992247760. No nosso Facebook, já sabe, programa Análise Direta, no nosso canal do YouTube, Análise Direta. A gente já volta. Olá pessoal, a Análise Direta está de volta aí para todos vocês, para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona o mercado profissional e as redes sociais. Ajuda ou te atrapalha? Então eu converso aqui com o Gustavo Nadais e nós estávamos falando exatamente disso, de como às vezes a gente tem um perfil que é maravilhoso, aquela viagem que dura um ano, né? Você tira fotos, você tira 100 fotos naquela viagem, mas vai publicando ao longo do tempo. Exatamente. Aquele hashtag TBT. Eu não sei até agora o que quer dizer TBT, mas não tem problema. Aquele hashtag TBT que está com saudade de alguma coisa e você é feliz para sempre. E daí isso deve prejudicar muito os jovens, que era o que a gente estava mencionando, né? Sim. Que apesar de também estar postando coisas irreais, que não está sentindo, vê só gente feliz, só gente bem-humorada, sem problemas nenhum. Pelo menos no Instagram, que a gente estava falando das fotos, né? Exatamente. E o Facebook virou aquela coisa que você pode desabafar? Tô doente. Ai, gente, tô doente. Para provar para o seu empregador que você foi no médico. Aí você fala, tô indo no pronto-socorro. Aí você posta com a agulhinha aqui, tomando soro. O que você acha dessas coisas? O problema principal é quando a pessoa vai no emprego, fala que está doente, mas chega no Facebook e tira foto na praia. Gente, hoje eu tô com uma intoxicação, aí tá você e a praia, biquíni. Exatamente. Aí você liga para o seu empregador, faz aquela vozinha de doente, né? Aquela voz que não está se sentindo bem. Muitas pessoas devem estar sendo pegas nisso, né? Muitas, e cada vez mais. E vai acontecer, não tem jeito. Mas me fala também dessa lamúria um pouco. Ai, tô chateado, não tá acabando. Como o exemplo do advogado que eu mencionei, se eu preciso de alguém que tenha uma autoestima alta, ou um líder que precisa se posicionar e motivar, engajar as pessoas, você
Esse cara está no Facebook dele só se lamentando da vida, como as coisas são difíceis, como os resultados são complexos de serem alcançados, eu vou perceber que ele não tem o perfil, a inteligência emocional que eu estou precisando naquele momento. Sim. Então, a gente no Facebook, por ser um espaço em que ninguém está olhando o que a gente está falando na hora, a gente está falando e a gente não recebe os impactos do que a gente fala exatamente no momento que a gente está divulgando isso, a gente fica mais à vontade, se sente mais confortável em falar o que a gente acredita. Então, nós somos mais reais, às vezes, no Facebook em relação ao que a gente se sente, porque a devolutiva disso não é imediata. Então, a gente não sente vergonha, por exemplo. É como a paquera, as pessoas preferem muitas vezes, que é um movimento grande também, se paquerar muito mais digitalmente, de conhecer uma nova pessoa e começar um relacionamento pela internet do que pessoalmente, porque a gente não recebe o impacto momentâneo daquilo, então a gente fica mais confortável, é que as pessoas falam que não devem, as pessoas se expõem sem pensar em como que esse comportamento delas está sendo avaliado. Então, coisas pontuais, postar foto no médico morrendo com o pé inchado para cima, para provar que estava mal. Isso pega bem ou não? As imagens trazem As imagens um são fortes, gente, as imagens são muito imagens fortes. Isso a gente pode evitar, a gente tem que pesar um pouquinho tudo isso. Eu não vou dizer que é algo que vai te eliminar de um processo seletivo, vai te causar uma demissão, mas com certeza as pessoas não querem ficar vendo constantemente pessoas doentes nas redes sociais. Então a gente vai para a rede social para se desconectar um pouquinho do que a gente está vivendo no momento. Eu chego lá e tenho mais coisa triste, mais situações desconfortáveis, e aí aquele jovem que já estava depressivo volta a ficar mais depressivo. Exato. Então, eu sugiro que vocês usem outra forma de contar que vocês estão doentes. Liga e faz a voz de doente, gente. E me diz uma coisa, desabafar do chefe, mas com aquela indireta, não, né? Assim, isso é válido, não? Isso o pessoal fica atento também? Com certeza. A gente pensa que nós somos os mestres da espionagem e que ninguém vai entender o que a gente está querendo dizer. Você vai colocar uma metáfora, uma frase de efeito ali. As indiretas, elas não são tão indiretas assim. A gente consegue perceber rapidinho do que você está falando. E isso tem um impacto péssimo, não só para o teu emprego atual, mas para o teu próximo emprego. Isso é um ponto importante. Às vezes a gente foi desligado de uma empresa, tá naquela situação ruim, escreve vai lá textão, né? Alerta de textão no Facebook, fala tudo que estava entalado na garganta dele. E tem gente que nem põe metáfora, né? Põe a empresa tal, que lidou comigo desta forma. Isso, tudo bem, você já tinha sido desligado daquela, mas a sua hipótese para você ir para uma outra do mesmo ramo é praticamente impossível depois do textão. É importante pensar que a tua carreira ela vai seguir com você para o resto da tua vida. Então não é porque um ciclo profissional acabou que todos os outros que virão vão estar zerados, vamos dizer assim. Então a gente deixa nossas marcas por aí. Então, como é que você quer deixar a tua marca? Você quer se mostrar com uma pessoa que lamenta? Você quer se mostrar com uma pessoa que não tem resiliência, que é uma competência que tem se buscado muito? Então, isso são pequenas reflexões que a gente tem que fazer. E postar foto de festa da firma, pode? Que tá todo mundo soltinho, a firma foi comemorar o Natal com churrasco, com piscina. Já tive dessas, que funcionário pegou a dona da empresa, rodou e deixou ela cair. É que a gente não tinha nessa época tantas filmadoras atentas. Graças a Deus. Como é que faz assim com festinha da empresa? Que assim, pra mim tá tudo bem. Não, mas a gente tava lá se divertindo, tava todo mundo junto, aí você posta. Mas aí seu chefe não sabia, ou aquele lá não queria ter sido exposto. Como é que funciona? Enquanto você está numa situação boa durante a festa, você sabe que você está se comportando bem, vamos dizer assim, legal, você tira a foto, você e a tua amiga que está de acordo com essa foto, e sem expor as pessoas que estão no cenário. Então, o cenário das fotos que a gente posta é muita informação que tem jogada ali no meio. Por mais que seja uma festa, tá todo mundo ali para se divertir, para se unir, ser amigo, não é de bom tom você ficar postando foto da festa da sua empresa. Sim. Tem pessoas que não gostam desse tipo de exposição. Então, de novo, a empatia vai ser pregada novamente aqui, a ponto da gente levar em consideração o que as outras pessoas que estão participando desse momento estão percebendo disso e o que elas querem ou não participar dessa minha divulgação. Né? E como você também já falou, palavras de baixo calão, xingamentos, já vou lá para o futebol, vou estereotipar mesmo.
pessoal grita o que quer, né? Eu até acho uma falta de respeito. Não estava tendo jogo, tinha um monte de gente gritando na janela, várias palavras que eu aprendi, até algumas novas. E aí você fala, você coloca tudo aquilo xingando seu amigo, acabando com o time, não sei o quê. Não é legal ser tão partidário assim, seja com política, seja com uma religião, seja com um time. Tem que sempre tomar cuidado, então, com o que for falado. Principalmente com esses tópicos, né? Quando a gente está falando desses temas que tem um debate mais aflorado, eu tenho 2 pontos que podem ser prejudiciais para mim. Então, a primeira situação é como me relaciono com as pessoas. Então, se eu sou uma pessoa agressiva ou se eu não sei lidar com a opinião alheia. E o segundo ponto é que você pode passar por um recrutador, um avaliador, que ele, de repente, tem uma opinião completamente contra a sua. E, de repente, você saiba lidar com isso, mas a pessoa que está te avaliando não sabe. Não. Então, de repente, você está criticando um posicionamento político e você posta isso, às vezes, da maneira mais respeitosa possível. E durante um processo seletivo, a pessoa foi lá, entrou na tua rede social e percebeu o teu posicionamento em relação a isso. Ela não está sabendo lidar com isso. Só que a tua avaliação, o ponto de vista que a outra pessoa vai ter, vai influenciar. Então, será que é realmente importante? Ali é o espaço necessário para levantar esse tipo de debate? De repente, é melhor a gente juntar uns amigos em casa. De repente, faz uma pizza, gente. Faz uma pizza, toma um vinho sem tirar foto. Exato, não tira foto, por favor. Tá? Mesmo que a cerveja sem álcool, né? Não tira foto. É melhor. Então, de repente, são coisas que a gente precisa se resguardar um pouquinho mais, né? A gente está na era da exposição, mas refletir um pouquinho sobre os impactos dessa exposição é muito importante, não só para a nossa vida pessoal, mas para a nossa vida profissional. E fotos, digamos assim, aquelas selfies com poucas roupas, digamos assim, os meninos estão sempre sem camisa, que eles estão indo para a academia, estão durante a academia, estão voltando da academia. Gente, eu não estou falando mal de nada, tá? Estamos aqui expressando algo que pode afetar aí seu dia a dia. Então tá, os meninos sem camisa, as meninas de biquíni ou de topzinho, ou vai pra praia. Essas fotos, mas querendo ou não, são mais pessoais. É válido esses bilhões de selfies ou não? As empresas são mais flexíveis hoje em dia sobre como você se expõe, mas ainda tem um limite. Né? Então, dependendo da forma que você está se expondo, se está muito exagerado, você está mostrando o seu corpo de uma maneira muito sensual, isso pode e vai ter um impacto. Se você não é um personal trainer, não tem porquê. Sim. Né? Então, nesses casos, por exemplo, é positivo. Ele tem que mostrar que, ó, com o meu treino, eu fico ele assim, vende o status relacionado à saúde, ele vende o status relacionado ao bem-estar, ao físico, à beleza. Aí a forma de divulgação do produto dele é o corpo. Mas se de repente você é uma pessoa que trabalha numa instituição que é super fechada, tem uma proposta um pouquinho mais reservada, você está se expondo conforme a sua empresa não gostaria que você se expôsse, conforme o teu mercado de atuação não gostaria que você se expôsse. Então, isso sou uma professora de crianças, não tem por exemplo, eu posto, né, a criançada ou os jovens, né, a criançada não usa Facebook, essas coisas, mas pensa nos jovens, ou se você é um professor de universidade, você também tem que se portar ali, porque tem que ainda existir aquela hierarquia. Principalmente no caso das professoras, são pessoas que formam caráter, são pessoas que formam o raciocínio das pessoas. Então, você é uma referência, você é um modelo. Isso não só para os professores, mas para um gestor, um líder em geral, o posicionamento que você tem é o posicionamento que as pessoas podem utilizar como modelo. Então, às vezes, se você contraindica o modelo que a sociedade concorda, vamos dizer assim, você está só contaminando a sua própria imagem. E a mudança de status o tempo todo? Solteira, casada, divorciada, namorando, relacionamento aberto? Porque você não é, né? Você apenas não faz isso, mas aí briguei, daí amanhã eu já tô solteira no Facebook. Tem gente que nem põe, eu não ponho nem status, porque, se eu tô ou não tô, ninguém precisa ficar sabendo. Por mais que a gente diga que os recursos humanos, os gestores, os líderes têm que ser imparcial e saber separar a sua vida pessoal e profissional, alguns posicionamentos como esse demonstram uma certa instabilidade emocional. Então, se de repente eu preciso de uma pessoa que aguente uma pressão, que está... Até isso eles olham? Isso pode ser percebido. Entendi. Tá? Isso é uma das coisas que pode ser avaliada. Tá? Então, eu procuro alguém que saiba se concentrar, que esteja num momento importante, focado em carreira, e de repente eu estou vendo que aquela pessoa está numa volatilidade de relacionamentos muito alta. Isso pode ser uma percepção,
Quando eu converso com colegas, quando eu converso com outros especialistas, o ponto de vista do relacionamento de vai e volta não é tão em alta, não é um ponto tão tocado, mas é um ponto que a gente pode perceber. Que pequenas coisinhas, pequenas ações que a gente tem lá dentro podem dar uma série de percepções. As percepções, os julgamentos que a gente tem, eles são um flash. As pessoas não param para raciocinar e racionalizar. A primeira impressão é aquela mesmo que fica. Você teve aquela impressão, depois você pode até pensar, não, mas estava num dia ali diferente. Não até tem nada lá, a ver. se a gente está sendo avaliado, a primeira impressão é que vai causar um impacto maior. O recrutador, o gestor não vai ter tanto tempo para ficar pensando, será que é isso mesmo que ele quis dizer? Ou será que é esse posicionamento que ele tem? Então, às vezes, você não tem tempo hábil para ficar pensando e reafirmando o seu conceito que foi gerado por uma foto, um status de relacionamento, uma publicação desconfortável. E hoje em dia não dá para correr atrás aí do prejuízo, né? O mercado é muito rápido. Sim. Então, se eu perdi uma oportunidade, aquela vaga já foi fechada no dia seguinte. A gente está no momento que tem muitas pessoas disponíveis no mercado e muitas boas pessoas disponíveis no mercado. Então, se você tem uma falha comportamental, que é uma coisa que está muito, muito em alta também em relação ao mercado de trabalho, se eu tenho uma falha comportamental, eu posso rapidamente achar outra pessoa que tem a mesma habilidade técnica que você e um comportamento um pouquinho maior. E às vezes recebe muito menos que você. Então, são essas percepções que a gente tem que tomar cuidado, se posicionar da maneira mais confortável para as pessoas, principalmente. Às vezes a gente pensa que a comunicação é um papel só nosso. Só a gente tem que receber aquilo que a gente divulga. Mas a nossa comunicação precisa de 2 pontos. Precisa de uma pessoa falando e uma pessoa ouvindo. Como é que as pessoas estão ouvindo o que você tem dito? Como é que as pessoas estão lendo e vendo o que você tem publicado? Perfeito, Gustavo. No nosso próximo bloco a gente vai falar então o que pega bem, essa questão de ser um mercado muito rápido, se você demora muito para responder uma solicitação de uma cotação, uma resposta de um emprego, como é que também isso funciona, como que funciona lá fora e aqui. E eu quero falar depois também um pouquinho sobre essa exposição em excesso, se é uma questão cultural, de bom senso, mas bom, daqui a pouco a gente fala tudo isso aqui no nosso programa Análise Direta, não sai daí. Oi pessoal, o programa Análise Direta está de volta e está falando aqui sobre essa questão de carreira e redes sociais. Eu recebo aqui o gestor de carreira, o Gustavo Nadais, e a gente quer falar agora um pouquinho sobre essa questão da exposição em excesso. Isso é uma questão que virou cultural, uma questão de educação, é só realmente bom senso. Globalmente as pessoas estão se expondo cada vez mais. Essa é uma tendência não nacional, mas é o mundo todo que tem se propagado essa visão. Não é aqui no Brasil que nós somos dessa forma. Não. Europa, Estados Unidos, esses países que são mais abertos, e principalmente os mais tecnológicos, convivem mais com a tecnologia no dia a dia, estão cada vez se expondo mais. Então, é um movimento que tem acontecido em todos os lugares do mundo. E me diz uma coisa, o LinkedIn, hoje em dia você vai lá, cadastra seu currículo, ali é um banco de dados, né? Sim. Eu posso, a partir do LinkedIn, eu jogo meu currículo de papel fora, eu nunca mais imprimo uma folha de currículo. Como é que funciona? Ali já basta, chego num lugar e falo assim, mas está aqui o meu link do LinkedIn, ou não, ainda tem o papel, a importância, como é que está funcionando o mercado do emprego? O currículo impresso ainda existe espaço para eles, vamos dizer assim. Empresas que não estão vinculadas com a tecnologia ou com o LinkedIn em si, ainda vão demandar que você tenha o seu currículo impresso numa entrevista. O que é importante, o LinkedIn ele também imprime um currículo seu, você também consegue salvar uma cópia do seu currículo lá. Mas a formatação que ele sai, talvez não seja a melhor formatação para você levar para o entrevistador. Lá, em média, ele vai sair umas 7, 8 páginas de currículo teu, enquanto você consegue resumir isso em 2, que é a média que o mercado pratica. Então, ter o seu currículo, teu arquivo salvo, tanto no teu computador, uma via impressa na sua mochila, na sua pasta, mas até no LinkedIn você consegue anexar o teu currículo lá. Sim. Então, isso tudo reforça e garante que esse documento vai ser divulgado da melhor forma possível. E como utilizar também da melhor forma possível o LinkedIn? A gente tem um movimento, uma tendência que os profissionais têm utilizado no LinkedIn,
que é de jogar umas informações mais pessoais, opiniões próprias, não só sobre o que eles acreditam, né, como a gente falou da política, da economia, mas até sobre os processos seletivos que eles participam. Então, acontece muito de alguém participar de um processo seletivo e falar mal da empresa, que ele ficou esperando horas na recepção, ou de criticar um recrutador que não tinha competência no ponto de vista dele para avaliá-lo. Isso é uma marca prejudicial ao extremo. Independente se ele tiver razão na reclamação dele. Né? Porque eu já vi um caso de um profissional que marcou não só a empresa, mas o recrutador na publicação dele. Gente. E o LinkedIn é uma ferramenta que massifica demais os nossos comentários. Então, de repente, você faz uma publicação como essa, você tem 5 mil curtidas, 10 mil curtidas, e você nunca tinha passado das 10 antes disso. Né? Então, pra você ter ideia, a cada relacionamento que uma pessoa tem com uma publicação tua, 400 outras pessoas têm acesso a ela. Então, se você tem 500 conexões no seu LinkedIn, você divulga um conteúdo como esse, você está expondo para 500 vezes 400 tudo isso. Então, é você realmente disparar para o mundo o seu ponto de vista. E os recrutadores veem muito isso. O LinkedIn tem uma parte específica de visualizar suas atividades recentes. Então, o cara pode ver lá e acompanhar tudo que você curtiu, tudo que você comentou, você compartilhou na tua rede. Se ele vai lá, um entrevistador que está se esforçando em criar uma marca empregadora, que é o que a gente chama de employer branding hoje no mercado, e você acha que ele vai expor a empresa dele, esse esforço da marca empregadora com um candidato que talvez nem seja contratado? Será que eu vou chamar esse cara para entrevista? Será que eu vou continuar o processo seletivo com ele? Sim. Porque a próxima pessoa que ele está ofendendo ali ou está criticando pode ser eu. Então, de repente, isso fecha muitas portas para você. Entendi. E o RH comenta muito sobre isso entre eles, RHs de empresas para outras empresas. Então, é um ponto de atenção que a gente tem que deixar. Então, como que a gente faz para dar aquele tiro certeiro na sua rede social, seja no LinkedIn, seja em outros locais? Por exemplo, fotos do seu trabalho realmente, ou de um evento que você foi, né? Ou você apresentando alguma coisa, vai no meu caso que sou jornalista, ou de um advogado que está ali com os livros, sei lá, fotos mais conceito, digamos assim? Sim, esse é um primeiro ponto. A gente precisa divulgar, principalmente no LinkedIn, o nosso dia a dia profissional, como a gente se comporta. Então, se a ideia é provar para as empresas que eu sou um bom candidato, eu preciso mostrar isso nas minhas mídias também. Então, publicar bons artigos, se relacionar com artigos e publicações relevantes, respeitando a opinião dos outros, se relacionar bem com as pessoas, se manter em contato, isso sim é construir networking. As pessoas acham que o networking é só eu clicar lá e fazer conexão com alguém. Eu tenho 8 mil, 20 mil contatos no meu LinkedIn, eu sou o cara mais famoso do LinkedIn, tenho um networking completamente perfeito. Não, como você se relaciona com essas pessoas? Se você está só pedindo ou você está entregando informações, entregando conteúdos, emprestando a sua experiência profissional para as outras pessoas. Um líder ele tem como competência principal difundir informações, compartilhar comportamentos, compartilhar pontos de vista. Essas são ações que enaltecem demais o nosso ponto de vista profissional. Nosso perfil profissional, nós somos vistos como especialistas a partir do momento que a gente tem um fluxo de postagens relevantes, publicar conteúdos que façam sentido para você ou para outras pessoas. Isso tudo vai reforçar e vai trazer muito resultado para a nossa carreira. Ou seja, Gustavo, na sua opinião, você acha que a gente deveria redirecionar essas redes sociais para alguma coisa um pouco mais, para algo mais relevante? Que seria, então, no caso, a nossa vida profissional, ou realmente, sei lá, se eu sou uma artista também com obras, a parte cultural que é importante. Você acha que todas as redes sociais vão sair um pouquinho dessa questão do privativo, né? Para uma coisa mais profissional? Você acha que dessa forma a gente utilizaria essas ferramentas bem melhor? E o que poucas pessoas sabem é que todas essas redes sociais, elas têm um espaço profissional. Então, eu tenho o meu Facebook pessoal e tenho o meu Facebook corporativo. Eu tenho meu Instagram pessoal e eu tenho meu Instagram profissional. Eu tenho meu LinkedIn, que no caso dele é só profissional mesmo, tá, gente? Por favor. Então, a gente consegue separar isso muito claramente. Então, a partir do momento que eu exponho o meu perfil profissional, lógico, eles são conectados. Ainda que eu tenha 2 perfis diferentes, 2 contas diferentes, elas são conectadas, através do meu nome, por exemplo. Então, a nossa rede pessoal, ela tem que ter uma coerência, ela tem que dar uma base, que são nossas atitudes, nosso momento de descontração, de lazer. Mas a profissional tem um papel fundamental para enaltecer nosso perfil. Então,
oferecer esses conteúdos, se promover como um bom profissional, como um bom colega de trabalho, tudo isso vai sempre levantar a nossa bola numa empresa. Tudo vai sempre enaltecer o nosso perfil e aumentar a nossa empregabilidade, por exemplo. Isso é muito forte dessa geração agora, né? De uns anos para cá. E a geração mais antiga, assim, se deu por vencida por essas tecnologias, aderiram bem, ou mesmo assim quando você vai contratar, eu sou uma pessoa mais antiga na minha empresa, tenho outros conceitos, e aí eu não gosto de nada disso, acho que vocês estão perdendo tempo, acho que isso não leva a nada. Como é que fica a outra geração? Eu trabalho hoje em dia oferecendo treinamentos até de LinkedIn, para gestores que estão disponíveis no mercado, grandes gerentes, altos executivos. Então, na grande maioria, eu percebo que eles ainda não estão acostumados, mas todos eles já sabem do impacto disso. Eles já sabem que eles estão em desvantagem, porque eles não estão sendo expostos o suficiente. Então, o momento de transição, de recolocação de carreira é o momento que eu preciso me expor. Então, se eu não estou nas principais ferramentas de busca dos recrutadores e dos gestores, eu não estou sendo visto. Então, quem não é visto não é lembrado. E até mesmo quem já está empregado, uma forma até de se manter. Com de toda ver certeza. Que você está ali super engajado, que você está super bem ali na empresa, que você está comprando assim, né, vestindo a camisa da empresa. Sim. Isso também é importante para manter. E de repente, até mostrar competências que a gente tem que as pessoas não perceberam ainda. Então, de repente, eu sou um engenheiro, só que eu tenho uma aptidão para projetos que as pessoas não sabem, elas não estão me aproveitando em relação a isso. Então, eu posso usar o meu LinkedIn, o meu Facebook, para divulgar artigos, para divulgar conteúdo sobre gestão de projetos. Aí as pessoas vão ver, o gestor vai ver e falar, caramba, o cara sabe mais que eu, de repente, disso, por que eu não estou aproveitando isso nele? Então, de repente, é uma oportunidade de promoção, uma oportunidade de desenvolvimento profissional que as pessoas mostrar que você é relevante para a empresa, Exatamente. Né? Então, até para o gestor ver que você é um cara que a concorrência pode te levar. Então, até para a sua marca pessoal, para o teu marketing pessoal, isso é importantíssimo. Para o teu gestor ver e falar assim, eu preciso manter esse cara, então eu preciso gerar ações para que esse profissional continue aqui comigo, porque eu dependo dele para o meu resultado. Sim. Gustavo, como você resume, então, essa questão da rede social, da área profissional? Como que você daria assim, aquele resumão para quem está assistindo a gente? Primeiro ponto, seja empático. Saiba respeitar as opiniões, evite conflitos pelas ferramentas, se demonstre como um profissional atualizado, um profissional que está sempre em busca de desenvolvimento, um profissional que é ansioso por mudanças, uma pessoa que está criando relacionamentos fortes, laços profissionais, e evite se expor em coisas que você não vê nenhum impacto positivo. Às vezes a gente pensa que eu vou postar isso aqui porque é legal, as pessoas vão curtir, mas quais os impactos? Então pensa antes, será que é relevante? Será que é bondoso o que eu vou dizer para as pessoas? Então faça essas duas perguntinhas antes de fazer qualquer publicação, que já vai te ajudar muito. E para a gente saber um pouquinho mais de vocês, tem um contato para deixar aqui, só os profissionais, para não se expor também muito. Por favor. Vocês podem acessar o site da Outliers Careers, www.outlierscareers.com.br, ou do Instituto Profissional de Coaching, www.ipcoaching.com.br, ou pode estar no meu LinkedIn lá e buscar por Gustavo Nadais, que vocês vão me encontrar lá. Gustavo Nadais com I, viu, galera? Exatamente. Gustavo, o papo foi sensacional. Foi ótimo, obrigado. Vou agora sair do programa, rever todas as minhas redes sociais. Todo mundo falava pra mim, entra no LinkedIn. Eu entrei e deixei tudo lá, não pus uma foto, eu não pus um vídeo, eu não pus estar lá. Eu só entrei uma vez e preenchi o currículo. Todo mundo fala que é muito bacana mesmo. Relevantíssimo. Vamos entender um pouco mais como essas ferramentas podem nos ajudar a conquistar mais aí no nosso mercado profissional, Com certeza. né? Muito obrigada mesmo, quero que você volte, daqui a um tempo a gente vai falar de como estão as coisas, se a galera está se expondo menos, se expondo mais, e se as chances estão aumentando, porque a gente está aí nas redes sociais e atuando de uma forma consciente, né? Vamos voltar com otimismo. Exatamente, gente, otimismo nas redes sociais, por favor. Posta a foto quando o seu pé já estiver bom, você estiver pulando corda. Hoje o programa Análise Direta fica por aqui. Lembrando que para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, o nosso canal do YouTube é o Análise Direta, nossa fanpage, dá aquele like,
Compartilhe também as nossas entrevistas, programa Análise Direta, e através do nosso WhatsApp você pode mandar também suas sugestões, suas dúvidas, que temas que vocês gostariam de ver também aqui sendo conversados. Nosso WhatsApp é o 011 São Paulo 992247760. Se você está em algum outro país, 055 11 na frente do número, tá bom? Hoje a gente chega por aqui, vamos todo mundo correndo nas redes sociais ver se a gente está sendo assim bons meninos e boas meninas. Beijo, gente, até o próximo.